Boa tarde, crianças, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia, né? Então, hoje nós iremos fazer a atividade avaliativa de História e de Arte e a correção do livro de História da página 30, 32 e 215 do livro de atividade, tá? O número 1, vocês teriam que relacionar as atividades da aldeia, né? Então, olha ali, caça animais selvagens, é A, o homem adulto, organiza rituais religiosos, é o pajé, letra D. Brinca de fazer comida, é a criança, letra C. Produz objetos de cerâmica, é a mulher adulta, letra B. Protege a aldeia, é o homem adulto, letra A. Transmite as tradições de seu povo, é a letra D, o pajé. Planta e colhe alimentos, é a mulher adulta, letra B. Constrói as ocas e fabrica ferramentas, é a letra A, o homem adulto. Conhece o poder das ervas medicinais, é o pajé, letra D. Brinca de caçar pequenos animais, são as crianças, letra C. Fabrica farinha e prepara os alimentos, é a mulher adulta, letra B. O número 2 é que atividades são realizadas nas tribos como forma de diversão. Então, as atividades são as festas, danças e jogos. Não é muito diferente da nossa, né? Número 3. Porque muitos indígenas deixam suas aldeias e migram para as cidades. Por quê? É em razão da escassez da comida e por causa do desmatamento. Agora, página 32. Segundo a reportagem apresentada, como vive grande parte dos indígenas que moram nas grandes cidades. Eles vivem em situação de pobreza, né? Falta de empregos. 2. Que tipo de trabalho eles geralmente desenvolvem nas cidades? Eles fazem venda de artesanato. E o número 3, vocês tinham que ler ali uma frase. A gente consegue gerar uma renda, mas no mês de abril, quando o público procura. Então, por que no mês de abril? Então, nós podemos imaginar que é por causa que é no dia 19 de abril que se comemora o dia do índio. Então, as pessoas lembram mais dos índios, né, nesse mês. E no 4, vocês tinham que citar duas semelhanças e duas diferenças entre o seu modo de viver dos indígenas. Bom, uma das semelhanças poderiam falar que vocês brincam. As crianças de lá brincam, vocês também brincam. A diferença, por exemplo, eles moram em ocas, né? Dormem em redes, nós dormimos em camas, moramos em casas de tijolos. É uma das diferenças, tá bom? E lá no livro de atividade, na página 215, vocês tinham que explicar o que era migração. Então, migração é a mudança de grupo de pessoas de um lugar dentro de um país ou em outro país. O número 2, vocês tinham que representar o que é êxodo rural. Então, êxodo rural é a saída da pessoa do campo para a cidade, tá? Então, era alguma coisa relacionada a isso. E o número 3, porque as pessoas migram, pinte as respostas corretas. Então, quais eram as respostas corretas? Por questões climáticas, em busca de um emprego melhor, por melhores condições de vida, para estudar e para ficar perto da família. Essas eram as respostas corretas, tá bom? Então vamos lá? Agora nós vamos começar a atividade avaliativa. Primeiro a de história. Pegue por gentileza, coloque um nome completo, nome com letra maiúscula, a data de hoje, tá? Então localize o número 1. De acordo com nossos estudos sobre as primeiras cidades. Então nós vamos falar das primeiras cidades, não é agora não. De acordo com nossos estudos sobre as primeiras cidades, as profissões, quais eram lá naquela época? Eram agricultores? Então vocês vão colocar um X se for. Tinha pedreiros? Coloca um X se tinha. Artesãos? Encarregados da segurança de transporte de alimentos? Então isso aqui é de acordo com nossos estudos, tá bom? B. Surgiram. Quando as primeiras cidades surgiram? Surgiram do trabalho escravo, surgiram da agricultura, surgiram das guerras. Letra C. O que possibilitou os grupos deixarem de ser nômades e fixarem as moradias? Lembra na sala de aula, quando eu fui dar essa aula, que eu desenhei na lousa, que os povos o que eles faziam? Eles ficavam em um lugar, daí eles caçavam, quando terminava a caça, quando não tinha mais como se alimentar, eles mudavam e iam para outro lugar. Daí nesse outro lugar, também quando acabava o alimento, quando acabava a caça, eles mudavam para outro lugar. Lembra que eu falei para vocês? Daí aconteceu alguma coisa que permitiu com que eles se estabelecessem, com que eles ficassem naquele lugar, tá bom? Letra D. Como surgiu o comércio?
Número 2, sobre o início do nosso Brasil. Agora é sobre o nosso Brasil. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Para as falsas, vocês vão reescrever as afirmativas corretamente. Por exemplo, a primeira alternativa. O Brasil foi descoberto pelos africanos. Se for verdadeiro, coloca o F normal. Agora, se for falso, vocês vão colocar o F e aqui embaixo, nessa linha aqui, ó, vocês vão colocar a frase correta. Qual que é o correto? Se o Brasil não foi descoberto pelos africanos, quem que descobriu? A mesma coisa com a segunda opção. Ao chegarem no Brasil, encontraram somente os indígenas. É verdadeiro ou é falso? E o próximo, o único nome foi dado ao Brasil, Ilha de Veracruz. Se for verdadeiro é o F, se for verdadeiro é o V, e se for falso é o F. E se for falso, vocês vão ter que escrever aqui na linha de baixo como que é a correta, tá? Número 3. Sabemos que a primeira vila do Brasil recebeu o nome de Vila de São Vicente e hoje encontra-se muito diferente do início. O que faz uma cidade ser modificada, transformada? Aqui nós estamos falando da Vila de São Vicente, mas, por exemplo, Jacareí. Jacareí, será que sempre foi assim? O que aconteceu para que Jacareí ficasse do jeito que está? Aqui eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês. Eu não quero que vocês coloquem igualzinho do livro. Por quê? Eu quero que vocês demonstrem para mim que houve conhecimento. Porque se vocês reproduzirem igualzinho do livro, é cópia, né? E a gente não quer isso, a gente quer aprendizado. Então, com as suas palavras, se fosse uma sala de aula, não seria com as suas palavras? Vocês não iriam lá colocar do jeito que vocês entenderam e eu sei o que vocês querem dizer. A mesma coisa aqui, são com as suas palavras, tá? O que faz uma cidade ser modificada e transformada. Próxima página. Sobre os índios. Escreva 2 tarefas realizadas pelos homens, pelas mulheres e pelas crianças. Alternativas corretas. Eles migram por causa de trabalho? Eles migram pela falta de alimento? Eles migram por saudade familiar? Eles migram por desmatamento? Então, vocês vão pintar as que estiverem certas, tá? O 7. De acordo com nossos estudos, a migração acontece tanto dentro do próprio país, de uma região para outra, quanto de um país para o outro. Observe a imagem e responda. Bom, então, esse aqui é um gráfico, ó, tá? Esse aqui é um gráfico. Eu quero que vocês observem atentamente esse gráfico, para vocês poderem responder. Dentro das nacionalidades que migraram para o Brasil no ano de 2019, qual foi o maior? Então, vocês vão olhar nesse gráfico aqui, foram várias nacionalidades que vieram para o Brasil. Qual que foi a maior? E escreva o nome da nacionalidade e o número registrado. Então, vocês vão colocar o nome do país e quantas pessoas migraram para o Brasil, tá? 8. Complete. Quando a população migra do campo para a cidade, recebe o nome de... Como que chama isso? B. 2 motivos que fazem pessoas migrarem. E a C. Pessoas sem habitação fixa, que vivem mudando de sua residência, levando consigo seus pertences, são chamados de... Complete aí, tá bom? Então, com bastante atenção, lembrando que início de frase, letra maiúscula, no final da frase, pontuação, que eu preciso fazer parágrafo, tá? Tem bastante coisa que eu tenho que lembrar para eu começar uma prova. Não tenham pressa, leiam, releiam, para ver se não esqueceu de nada, tá? Então, vamos lá para agora a avaliação, atividade avaliativa de arte. Então, a de arte, primeiro, número 1. Mesma coisa, vamos colocar o nome completo e a data, tá? Onde podemos encontrar a arte? Bom, nós falamos bastante disso na sala de aula. O que é arte? Onde que nós podemos encontrá-la? Número 2, observe essa tela abaixo, essa tela aqui, ó. Essa tela aqui, eu levei junto com mais outras 2 lá na sala de aula e a gente conversou sobre ela. Então, essa tela é de Jean-Michel Basquiat. Que sensação ela despertou em você? O que você acha que ela quis representar? Então, são 2 perguntas. Primeiro, quando você olha, qual é a sensação que você tem ao ver essa tela retratada? E depois, o que você acha que o artista quis representar? O que ele quis dizer? A gente lembra, nós falamos bastante que o artista, esse Jean Basquiat, ele, no princípio, ele pintava os muros, né? Ele fazia a arte de grafite, depois que ele trabalhou com as telas. E com grafite, principalmente, eles querem transmitir alguma mensagem.
Não deixe também de acontecer isso na tela. Mas no grafite é uma mensagem para o outro. A tela geralmente é aquilo que ele quer passar. Número 3. Em relação ao grafite, pinte a afirmativa correta. O grafite nasceu nas ruas, está ligado ao movimento hip hop. Se for correto, vocês vão pintar. Pinta com uma cor mais clarinha. O grafite é um movimento que nasceu nas grandes galerias estrangeiras. Os grafiteiros pintam os muros da cidade, transformando-os em galerias em céu aberto. E os grafiteiros sujam os muros da cidade, fazendo infrações. 4. De acordo com nossos estudos, por que podemos dizer que as ruas e avenidas transformadas pelo grafite é uma grande galeria a céu aberto? Em São Paulo, principalmente, quando a gente anda, quem já teve a oportunidade de ir lá tem bastante grafite, né? Então a gente passa, a gente vê aqueles muros todos coloridos. Então por que a gente pode dizer que é uma galeria a céu aberto? Tá? Também com as suas palavras. 5. Onde podemos utilizar a arte do mosaico? Escreva 3 lugares. 6. Faça um X no material incorreto quanto à utilização para fazer o mosaico. Então, eu consigo fazer mosaico com vidro? Eu consigo fazer com azulejo? Eu consigo fazer com barro? Eu consigo fazer com pedra? Eu consigo fazer com papel? Qual eu não consigo? Vocês vão fazer um X no qual você não consegue, tá? 7. Coloque 1 para mosaico e 2 para grafite. Então, aqui eu tenho 4 imagens. Se isso aqui for mosaico, vocês vão colocar o número 1. Se for grafite, número 2. Fazer isso com todas, tá? Voltando na 6, para eu explicar, para ficar mais claro. Dá para fazer mosaico com azulejo? Aqui, ó, dá para fazer mosaico com barro? Dá para fazer mosaico com pedra? Dá para fazer mosaico com papel? Tá bom? Então, é nesse sentido. Você consegue fazer mosaico? Primeiro lembra qual que é a técnica do mosaico. Então, depois vocês vão ver qual que não dá, tá certo? Então, terminamos por aqui. Muito obrigado, faça com tranquilidade, tá bom? E até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, tchau!